Interessante, né? Que no Adventismo, no Mormonismo, na Testemunha de Jeová, a lealdade é para com a instituição, né? É para com a instituição. Verdade. Eu, há pouco tempo, eu participei de um debate na Rádio Musical aqui em São Paulo, FM 105,7. E foi um debate com um mormon, um representante mormon, né? E esse representante mormon, alguns dias antes do debate, ele tem um canal no YouTube e ele então postou um vídeo convidando as pessoas para participarem do debate, né? Olha, eu vou participar de um debate na Musical. E ele até cita o meu nome, mas ele cita tudo direitinho, não falou nada errado, né? Eu já fui ver quem é o pastor Paulo Romeiro, ele é um apologista, assim, assim, e eu não vejo a hora de participar desse debate, eu quero ir lá nesse debate, eu quero falar muito sobre a Igreja Mormon. Uau. Eu quero falar muito sobre a igreja, eu quero falar muito sobre os missionários mormons. Aí eu comecei o debate falando sobre isso. Falei para ele, olha, eu fiquei muito triste com o vídeo que você fez. Não o que você falou sobre mim, porque está tudo direitinho que você falou sobre mim, mas quando você começa a dizer, eu quero falar muito da igreja mormon, eu quero falar muito dos missionários mormons, isso fica muito claro que a sua lealdade, o seu relacionamento, não é com Deus, é como instituição, né? É como instituição. Tá? Então, eu explorei isso logo no início do debate. Falei, se você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e logo no início da carta ele diz, eu nada propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você pega Atos capítulo 8, por exemplo, quando Filipe vai a Samaria, e o texto ali diz, e lhes pregava Cristo, né? Aí você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando com os líderes de Éfeso lá na cidade de Mileto. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, né? Eu andei de casa em casa, de cidade em cidade, anunciando a fé em Deus e a conversão no nosso Senhor Jesus Cristo, né? A conversão a Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tema, olha o assunto do trabalho de Paulo, da sua produção, tanto oral quanto escrita, né? Então é Cristo. Não, e aí eu citei mais um texto que eu acho muito importante, que é o de Atos 10, 43, quando Pedro diz assim, dele os profetas falaram. Os profetas falaram de Cristo, né? Olha, eu me converti na Assembleia de Deus, mas eu não promovo a Assembleia de Deus. Eu sou pastor da Igreja Cristã da Trindade, mas eu não promovo a ICT. Como que eu vou promover? Eu quero exaltar a Cristo, né? Meu relacionamento é com Cristo, porque denominações vão passar, né? Um dia você está aqui, outro dia está em outro lugar, mas Cristo não, né? Mas você ia falar, pode acrescentar. Não, eu acho perfeito, porque essa é uma grande característica de uma seita, né? É quando você ergue a bandeira da tua denominação ali acima do nome de Cristo, né? Quando eu achei muito estranho, porque quando eu saí da igreja adventista e as pessoas começaram a descobrir, foi um choque para elas, né? Porque foi assim, um cara que estava pregando na igreja, um cara que era professor da escola sabatina, né? E para você pregar na igreja adventista não é tão fácil assim, você tem que ter muitos anos de casa, você não recebe o púlpito tão fácil, né? Na igreja adventista. Então, assim, quando o pessoal viu que eu estava pregando, já era uma influência diferente, você começa a pregar ali, já é diferente. E de uma hora para outra, para eles, e para mim também foi de uma hora para outra, né? Eu já posso contar aqui o que aconteceu. Eles começaram a me interpelar, assim, falar, peraí, Gleison, mas eu quero te ver no céu, você precisa voltar para a igreja, eu quero te ver no céu. Eu falei, não estou entendendo vocês, eu sou cristão, eu sou muito mais cristão hoje do que era antes, por que você não vai me ver no céu, né? Como assim? Ou seja, eu preciso crer em Cristo mais Ellen White para ir para o céu? Que história é essa? Né? E aí o povo dava um passo para trás e falava, peraí, ele, né?
ele está falando a verdade. Por quê? Por que eu estou falando isso, né? Então, alguns até se assustaram, assim, aquele choque de realidade, né? De fato, ele está falando algo que deveria ser uma verdade, né? Então, Mas, uhum, mas é contra a posição da Igreja Adventista, claro, porque ela se chama Igreja do Remanescente, não é? é, É, é isso, é, é. porque do Remanescente são os que sobraram, os únicos que, no frigir dos ovos, só eles, ninguém mais. É isso mesmo, é isso. E é Então, interessante, quando eu olho, por exemplo, para o mormonismo, de novo vou introduzindo o mormonismo aqui, a Igreja de Cristo, o cristianismo fracassou na Terra, apostatou totalmente. é, Então, o mormonismo é o evangelho restaurado, sim. né? Mas se você for examinar a luz da Bíblia, trata-se de um evangelho deturpado, né? Que também os adventistas não fazem. Exato, porque você chega e você vê, por exemplo, Pastor Romanos 1,16, né? Porque eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil, depois do grego. Quando você vê assim a palavra ali dunamis, ele é o poder, o evangelho é o poder, ele não é um poder, ele é o poder de Deus para a salvação. É o evangelho de Deus que gera salvação no homem, né? Essa palavra dunamis, se você for estudar ali no grego koiné, você vai ver que ela também serve para ser traduzida como prescrição médica, né? Então, assim, se você tem uma prescrição médica, vamos trocar a palavra, né? O evangelho é a prescrição médica para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou depois do gentil. Se você, pastor, você está com uma infecção no corpo e você vai no médico e o médico ele te receita Tilenol, vai te curar? Não vai te curar, né? Ele tem que te receitar um antibiótico, né? Então, assim, se você tem um outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho, você não vai ser salvo, né? Por isso que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que mesmo que um anjo venha do céu trazendo outro evangelho, que seja anátema, né? Não, e também a palavra de Paulo em 2 Coríntios 11, né, 3 e 4. Um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Perfeito. Então, assim, as seitas, elas pregam um outro evangelho, né? É um outro evangelho. Aliás, no volume 1, você faz um tratado abrangente sobre seitas, né? As características das seitas, o que ajuda muito, né, também. Sim. E eu até gostaria de falar rapidamente sobre a característica número 8. Primeiro, a característica número 6, mania de perseguição. O mundo nos persegue porque nós possuímos a verdade. Todo mundo usa isso aí como desculpa, né? Olha, se estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos pregando a verdade. Eles usam muito isso. Agora, a característica número 8 diz assim: seitas invariavelmente possuem um falso profeta que se diz falar diretamente com Deus e que, por sua vez, revela segredos exclusivos e completamente novos a ele, né? E acaba até dispensando a Bíblia, né? Acontece muito disso. Sim, com certeza. Então, assim, a primeira questão ali, né, da perseguição, né? Eu acho interessante porque eu escrevi esses livros, né? E eu fiz um compilado dos livros no YouTube, né? Em vídeos do YouTube. Eu resumi os livros, né? Tem a série do volume 1 no YouTube, a série do volume 2, a série do volume 3. São 14 vídeos, né, para cada livro. Acho que o volume 1 eu fiz 15 vídeos, se eu não me engano. E eu lancei os livros, mas eu não fui bater na porta de ninguém, tá aqui meu livro, né? Eu não fico tacando pedra em ninguém, indo atrás de ninguém. Pelo contrário, eu lancei os vídeos, lancei os livros e não tô indo incomodar ninguém. Aí eles vêm no meu canal
Os anjinhos vêm, você tá me perseguindo, você tá, ó lá, o dragão está irado. Mas, amigo, mas é você que tá vindo me xingar aqui, eu não tô indo atrás de você, eu lancei os vídeos, lancei os livros e lê quem quer. Eu tô fazendo um trabalho que eu fui chamado por Deus para fazer, mas eu não tô enfiando isso goela abaixo de ninguém, né? Lê quem quer, o trabalho tá aí, foi feito, né? Eu prometi para Deus que faria, fiz, lancei, né? Mas eles ficam com essa mania de perseguição, né? Quando na verdade não é bem isso que acontece, porque eles que ficam chamando as outras igrejas de igrejas apostatadas, né? Filhos da Babilônia, né? Filhos da meretriz, na verdade são, né? Eles que fazem isso, né? Então é o contrário. E eles sempre trocam a coisa, né? É aquela ideia marxista, né? Esquerdista, né? Atribua aos outros aquilo que você faz, né? Então, Acuse-os do que você faz. use do que você Chame-os faz. do que eles são. Exato. Então, assim, existe isso mesmo, né? Chame do que E você é. Isso que eu queria dizer. Chame-os do que você é. de que você é. Então a gente vê assim nos corredores da igreja, para quem é adventista sabe que eu estou falando a verdade, né? Sempre essa questão, assim, sempre apontando o dedo, né? Olha lá, o cara é evangélico, ele tá perdido, né? E ele é o filho da meretriz, filho de Roma, etc. Sempre apontando o dedo, sempre apontando o dedo. Mas, ao mesmo tempo, com a mania de perseguição. Então é estranho. Agora, com relação à característica ali de número 8, né? Que é do falso profeta, que diz que tem um relacionamento com Deus e recebeu verdades exclusivas, revelações exclusivas ali, que vão mudar o caminho da história, né? É como se a gente precisasse, né? No caso de Ellen White, ela se diz a luz menor que aponta para uma luz maior. Por que eu preciso de uma lanterna apontando para o sol, né? Não há necessidade, né? E sempre uma nova revelação, né, Gleison? Sempre uma nova revelação, né? Então, aí nesse volume 3, de fato, a gente se aprofundou muito na questão de Ellen White. O livro é sobre Ellen White, são 12 capítulos, 10 capítulos falando só sobre ela. De novo, um livro de bastante fôlego, 544 páginas, né? E ali praticamente 95% do livro só falando sobre ela. Os 2 últimos capítulos a gente sentiu a necessidade de dar uma direção para o povo adventista que sai da igreja e fica meio que sem rumo, né? Então a gente colocou ali esses últimos 2 capítulos exatamente por causa disso, né? Por exemplo, o último capítulo é um passo a passo para o sujeito ter um relacionamento íntimo com Deus, que muitas igrejas não ensinam, né, pastor? Então a gente resolveu colocar aquilo ali para que a pessoa tenha essa bússola, né? Esse norte quando sai da igreja, para não ficar perdido. Peraí, antes de você escolher uma igreja, primeiro entre num relacionamento com Deus, deixa ele te guiar, deixa o Espírito Santo te guiar. Agora você escolhe, né? Porque o sectário, e eu falo isso no meu livro, ele tem a tendência de cair numa outra seita.